meu amigo, olá, minha amiga. Está começando o programa Cidade na Rede desta semana. Sempre com convidados especiais, temas dos mais diversos, e eu quero agradecer sempre a sua audiência. Nesta semana o bate-papo é com o Rocha Júnior, ator, dublador e, além de tudo, um grande amigo. Sabe como poucos narrar um bom futebol e, olha, tá dando hoje o ar da sua presença, nos premiando com a sua presença aqui nos estúdios. Obrigado, Rocha. Obrigado, meu amigo. Que bom revê-lo depois de tanto tempo. A recíproca é verdadeira. Eu agradeço muito estar aqui junto com você no Cidade na Rede. Para mim é uma grande alegria retornar a esta casa que é a BKS, né, o estúdio aqui onde a gente se criou, né, Luciano? Uma casa que sempre nos recebeu com muito carinho, que a gente guarda com muita consideração, com muito respeito. Então, estar aqui hoje é um privilégio, ainda mais com você do nosso lado, com tantas histórias aí guardadas. Aliás, você, quando a gente fala de dublagem, você que entrou na dublagem com sangue azul, né? Porque isso vem do seu grande pai, grande, saudosíssimo Giba, que sempre foi uma referência na dublagem, com aquela voz de, não só na dublagem, mas também na nossa outra paixão, que é o rádio, né? E na locução comercial também, né? Aliás, a referência do meu pai sempre foi gigante para mim, né? Então, eu nunca, de fato, procurei basear a minha carreira naquilo que o meu pai havia já construído, né? Era uma sombra muito grande. Claro que ser filho do cara abriu portas, ajudou, sem dúvida. Mas ninguém se sustenta... E a pressão era grande, né? É muito grande. Você não se sustenta apenas de acordo com aquilo que o seu pai, ou seu tio, ou sua mãe, sua avó, enfim, alguém fez lá atrás, né? Então, tanto é, que é até engraçado isso, eu comecei na comunicação e não foi pelo meu pai. Sim. Foi pelo meu tio-avô, o tio dele, né? Sim. Porque a família toda, família Rocha, né? Ela sempre teve uma cria na comunicação. O meu bisavô, ele foi ator da Vera Cruz, né? Ele fez filmes como Cangaceiro, Carne, Osso e Papagaio, Tico Tico no Fubá. Lá em São Bernardo do Campo, nos estúdios. Exatamente, exatamente. Fora isso, foi técnico do Palmeiras. Está enterrado lá no túmulo do Palmeiras, no cemitério municipal, ali em Pinheiros. Legal. Né? E o meu tio-avô, que era filho dele, foi, assim, um gênio para mim, um gênio da comunicação, e trabalhou nos primórdios da TV, na época que tinha a TV Difusora, a TV Excelsior. Tupi. E então, a Tupi que vem um caso à parte, porque assim, ele era muito, muito amigo do Boni, o todo-poderoso do Boni da Globo, né? Eles eram jovens, o Boni morava com a mãe dele, a mãe era viúva, e meu tio acompanhava o Boni nas noitadas, o Boni chegava em casa meio mais para lá do que para cá, meu tio que carregava ele era apaixonado por uma menina que não correspondia ao amor dele, aquela coisa toda, e onde um ia, um carregava o outro, né? Pô, eu tô indo para tal emissora, você vai junto e assim vai. Na Tupi, o Boni entrou, meu tio já foi logo atrás, e não entrando na Tupi por causa da cor. Porque ele era mulato, um mulato maravilhoso, lindo demais, mas tinha alguém lá na direção que era, infelizmente, racista e não deu espaço para ele mostrar o talento dele. Aí meu tio desanimou, foi procurar fazer outra coisa para poder manter a vida. E quando eu já estava com meus 18 anos, ele chegou para mim e falou, pô, tá tendo um teste lá no Senac para locutor, eu estava querendo ir e tal, você não quer ir junto comigo? Eu falei, tio, não é a minha praia e tal. Eu via meu pai e falei, eu vou entrar nessa? Eu não vou entrar nessa, né? Mas porque eu sabia que era aquilo que ele mais queria, aquela coisa toda, eu falei, tá bom, vai, eu vou lá para fazer companhia. Só que naquele tempo, na década de 80, o Senac, para fazer o curso, não era chegar lá e se inscrever. Você tinha que passar por uma seletiva que era muito difícil. Quando nós fomos, né, atrás da inscrição, eram 400 candidatos para 20 vagas. Para 20 vagas. Eu olhei, né, falei, tudo bem, não estou aqui por mim, né? Eu dei sorte na minha seletiva de ser aprovado. Ele ficou em segundo lugar na seletiva dele, perdeu para um cego. Um cego, aliás, o Senac, maravilhoso nesse sentido,
todo o material do rapaz era em braille. Bacana. E ele tinha uma dicção perfeita. Ele falava com sensibilidade, conseguia dar emoção e passou com louvor. Para mim, acho que foi um dos melhores mesmo, né? E entrou na minha turma e se formou comigo. Meu tio não conseguiu. Então, eu dediquei toda essa minha trajetória para esse meu tio, né? Que Eduardo Coelho, já falecido, e devo essa minha introdução nesse meio de comunicação a ele e não ao meu pai. Sim. Porque eu olhava para meu pai, eu falei, ainda quando eu falei para ele, eu falei assim meio de, né, de soslaio, falou, ó, meu, vou fazer esse curso aqui, né? E ele só olhava para mim, rapaz, sei não, hein? E assim foi, né? A gente começou a entrar nesse meio dessa maneira. E a gente falou, né, do seu pai, até para os mais novos aí que não lembram de Gilberto Rocha, acho que assim, até tantos trabalhos que ele fez, tanta coisa maravilhosa, muito tempo na Rádio Cultura, né, na USP, na Rádio USP, né, que ficou muito tempo. Mas tem uma coisa que acho que até os mais novos, até o pessoal de meia idade vai lembrar, que era a propaganda da Credicar, né? Que era a famosíssima, que ficou muitos anos no ar, que era, não sei o quê, R$10, não sei o quê, R$15, não sei o quê. Mas Mastercard, tem coisa que só o Mastercard... Existem coisas que o dinheiro não compra. Exatamente. Para todas as outras. Existem Mastercard. E também o Vinólia, né? Vinólia. Sensível diferença para mulheres especiais. Era a voz de Gilberto. Que bacana. E na dublagem o Fantasma, né? O Fantasma do Defensores da Terra. Sim, foi acho que o trabalho de maior repercussão dele. E a sua entrada na dublagem foi o quê? 2000? 2000. Quando eu trabalhava... Você foi para o Sul, aí trabalhou lá, em rádio. Em rádio. E aí você veio e falou, não, vou para aquele mundão de São Paulo. Foi assim, uma experiência maravilhosa lá no Sul, onde eu aprendi tudo que podia se aprender em rádio. Só que eu tinha que tomar uma decisão. Ou eu me contentava em fazer aquilo que eu já sabia fazer, e não tinha muito para onde correr, porque eram 2 emissoras AM e 2 FM. Quer dizer, no máximo ia ficar pingando de uma para outra. Eu queria crescer. Então, o local de crescimento no Brasil é São Paulo, Rio de Janeiro. Entendi. Minha família estava em São Paulo, voltei para São Paulo, né? Só que tive que começar do zero. Começar tudo assim, como se fosse lá atrás, com 18 anos, tentando conseguir alguma coisa na vida. E aí, eu vi a dublagem, estava contando para você que o meu irmão começou a fazer o curso com a Márcia Gomes na BKS, e eu vi aquilo, me interessei, falei, pô, é o que eu quero, né? Só que ele, faltando uma aula, o Sem Vergonha não termina. Aí eu falei, não, eu vou entrar. Aí eu entrei, né? E comecei. Engraçado, né, Lu? Tem umas coisas que... Isso não é contar vantagem, não. Na nossa turma, tinha em torno de 35 a 37 pessoas. E só eu entrei. Mas não porque... eu era melhor que os outros ou porque o meu pai... Não, nada a ver, gente, nada a ver. Aliás, meu pai nunca arranjou trabalho para mim, para nada, graças a Deus. Ele tem o nome dele, com uma influência, lógico, mas nunca chegou aqui, tá aqui, assina a carteira, isso não. Mas o fato é que as pessoas que estavam comigo, elas não se sentiam capazes, né? Ou em alguns casos, esperando com que alguém pegasse a mão delas. Porque tem também muito aquela coisa de falar, pô, é um mercado difícil. Eu ouço isso muito, eu ouço isso do jornalismo, eu ouço isso do marketing. E o que eu bato sempre na tecla é que todas as áreas são difíceis, sabe? O direito é difícil, a medicina é difícil, em todos os setores há concorrência. Só que você tem que saber o quanto você acredita e o quanto você vai se dedicar. A gente fala assim, precisa ter o talento, precisa ter o dom. Tá, mas assim como, por exemplo, aí a gente já fazendo uma alusão a algo que a gente vive bastante, que é o futebol, não basta só ser um bom atleta tecnicamente. Você precisa ter entrega, você precisa ter comprometimento, você precisa se esforçar um pouco mais, a famosa raça. E às vezes as pessoas não encaram dessa forma. É por isso que talvez tanta gente faz o curso, mas aí fica no meio do caminho. Mas sabe qual é o mote principal, a coisa que mais trava uma pessoa na hora de ela conquistar o espaço dela? É o medo de receber um não.
As pessoas têm medo de um não. E isso foi a maior contribuição de toda a vida que meu pai deu para mim. Porque quando eu era molequinho, bom, eu já fui magrinho também, Lógico. já, viu, gente? Também já fui, pô. A gente sabe como que é o gostinho da coisa, mas quem gosta de comer, não tem jeito, né? Mas eu era uma bolinha quando era novinho e tal, baixinho, né? Tinha bronquite, não conseguia correr 50 metros que passava mal. Bom, enfim. Só que cheguei na pré-adolescência, para a adolescência, e aquela vontade de namorar, de encontrar alguém, né? Só que eu não conseguia abrir a boca para falar com alguém. Eu era tímido demais, era muito pacato, ficava no meu canto, não sei o quê, e não conseguia desenvolver. E aí, meu pai chegou para mim e falou, rapaz, vamos sentar, vamos conversar. Do que você tem medo? Você tem medo de receber um não? Aprenda uma coisa na sua vida. Não já nasceu com você. Você já tem um não. Você não tem que se preocupar com ele. O que você tem que fazer? Você vai chegando uma menina, vai tentar desenvolver uma ideia, vai tentar, sei lá, pedir ali namoro, alguma coisa assim, e com certeza, com 99% de chances, você vai receber um não. Aí você vai pegar aquele não, vai absorver, vai tentar entender como é que foi aquela conversa, aquele papo com a menina. Vai pegar as explicações dela. Vai tentar ver o cenário. Na segunda menina, 99% você também vai receber um outro não. E assim vai. Se você tiver sorte, na 10ª menina, talvez você receba um talvez. Só que vai chegar ao ponto de tanto não que você recebeu, de tanto não que você absorveu, que você vai aprender com esses nãos. Você vai evitar aqueles caminhos que não deram certo. E você vai procurar utilizar melhor, não só a linguagem, mas o gestual, a técnica de persuasão, a maneira de olhar. E você vai receber um sim que vai fazer diferença na sua vida inteira. Isso vai mudar o espectro da sua vida. Isso você carrega para qualquer área, né? Seja a área afetiva, a área profissional principalmente, porque não, você vai receber, você já tem ele. Então, se eu vou no estúdio hoje e o pessoal me dizer, não, beleza, tá tudo certo. Eu brinco muito o seguinte, que o perder, o mundo é feito para derrota. Você vê um campeonato de futebol, 20 equipes, 19 vão perder. Exatamente. Ah, não, mas tem vaga para não sei o que, não interessa. 19 vão perder. Exato, o aí você pega uma não vale competição nada. maior, a competição tem 32 equipes, 31 vão perder. Exato, entendeu? exato. A Olimpíada, pô, bacana, tem a medalha de prata, lógico, então você pode considerar que os 3 primeiros ganham, tudo bem, mas os 3 primeiros, mesmo que a medalha de ouro, prata e bronze, é uma vitória, lógico, só que 30 disputaram, então 27 vão perder. Então, e eu acho que essa é a magia da coisa. Essa é a magia. Né? Então você começa a lidar com isso de uma maneira para você buscar e para você entender que isso faz parte da vida. É que, infelizmente, a gente, principalmente nos dias de hoje, a sociedade, ela não prepara as pessoas para derrota. Não, de forma alguma. Por isso que é importante você receber esse tipo de ensinamento em casa e realmente levá-lo para a vida. Eu lembro, por exemplo, uma das primeiras escalas de dublagem foi na Alamo. E aí me colocaram para dublar de um lado com o Guilherme Lopes, do outro lado com o Tata Guarnieri. Só pessoa que só filé. Só nata. Só nata. Eu olhei para um lado, os dois no elevador comigo, eu olhei para um, olhei para o outro, falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Aí eles entraram, a Márcia Regina era a diretora, chegou, falou, Tata, anel tal, você é o personagem tal, beleza. Aí o Tata foi, olhou tal, lá, o script, passou a cena, ele falou, vai, grava. E gravou. Sendo que eu tinha aprendido o quê? Que você pega, passa uma vez, você vai lá tentar observar em silêncio, na leitura, depois a segunda você passa ensaiando, terceira você tenta gravar. E ele fez isso na segunda, né? Olhou, pum, gravou. Aí veio o Guilherme, a mesma coisa. Eu falei, eu vou ter que fazer igual. Eu não estava preparado. Bom, chegou a minha vez, olhei o negócio, tremendo nas pernas e tal.
Aí eu ia passar de um, eu falei, não, vai, grava. Lógico. Obviamente, errei tudo, né? Aí o Guilherme chegou para mim e falou, Rochinha, vem cá, relaxa, meu, vai no teu ritmo. Não queira fazer igual a gente, porque a gente já tem anos de experiência nisso que a gente faz aqui, vai no teu jeito. E é lógico que eu peguei, aí me acalmei, né? E fui do jeito que eu poderia fazer naquele momento, no meu estágio daquele momento. Né? Então isso vale para tudo na vida. Você tem que se espelhar sempre nos melhores. Você não tem que ser o melhor. Você tem que ser o melhor em relação a você mesmo. Mas você se espelha nos melhores. E nesse espelhamento, você vai atingir um grau de excelência que pode não ser aquele, né, do top, o primeiro, mas você vai estar entre eles. Isso faz toda a diferença no mercado, na sua vida, no seu contentamento com as coisas que acontecem na sua vida. É muito importante você observar hoje. Eu sou melhor do que eu fui há 5 anos atrás, do que eu fui há 10 anos atrás. Se a resposta é positiva, você está no caminho certo. Já valeu a pena. E essa dica do Rocha é boa porque você pode usar em qualquer área. Está falando sobre a dublagem, evidentemente, mas você pode usar em qualquer área. A evolução, o buscar ser um pouquinho melhor, e buscar o melhor não é melhor que o outro. Às vezes é melhor que você mesmo. Você pode evoluir sem se preocupar com essa coisa da comparação. Vamos sair para um rápido intervalo. Daqui a pouco eu volto com o Rocha Júnior. Você está acompanhando o programa Cidade na Rede. Fica aí que a gente já volta. Legal, voltando o programa Cidade na Rede, agradecendo demais você, meu amigo, você, minha amiga. Hoje com o Rocha Júnior aqui batendo papo, falando sobre dublagem, falando sobre jornalismo. Aliás, eu quero falar um pouco sobre isso com você. A gente falou do seu início na dublagem ali em 2000, mas você também, né, um pouquinho ali, 2002, 2003, a gente chegou a trabalhar junto também na Tupi, né? Exatamente. Aí já entrando já na área da narração esportiva. Mas eu posso voltar um pouquinho antes na dublagem? Por favor. Para pegar no teu pé numa coisa? Ih, rapaz, posso? Pode? Eu acho que teve o seu dedo nessa história. Eita. Porque isso também vale para o jornalismo esportivo, né? Qual a essência do trabalho de comunicação? O que a gente tem que ter na comunicação? A empatia. O que é empatia? Capacidade de você sair do seu eu e vestir o eu alheio, compreender o mundo com os olhos que não são os seus. Eu acho que você me aprontou essa. Quando meu pai faleceu, você já estava aqui já? Sim, já. Então deve ter sido você. Porque o que acontece? Eu cheguei no estúdio, tinha uma escala. Ah, da escala foi total. Aí foi. Sabia. Isso aí foi. Só podia ter sido. Eu fui fazer uma escala, logo que meu pai faleceu em 2002. Aí eu chego lá na escala, tal, o meu personagem, de repente eu ouço um outro personagem que interagiu com o meu. E quem era esse outro personagem? Meu pai. Ali, meu amigo, para me segurar e não desabar em chorar, mas foi difícil. Mas foi difícil. Agora eu sei quem me aprontou essa. Não, mas na verdade ali a gente tinha referência de voz que algumas coisas precisavam continuar. E vai continuar com quem? Pô, vai continuar com quem? Cara, a voz é parecida? Necessariamente não era. Não é uma regra que o filho tenha a voz parecida com a do pai. Mas, cara, se tem alguém que pode buscar, tá aqui. E aí você foi muito bem, né? Mas eu acho que isso, lógico que você construiu a sua história. É muito bacana dizer isso, porque logo no início da nossa conversa você deixou muito claro que isso funciona para qualquer pessoa. Ter um pai, uma referência, uma mãe, um tio, uma tia, enfim, famoso, acho que em qualquer área, te abre portas? Talvez algumas, mas o grau de responsabilidade eu posso te garantir que é muito maior, sem dúvida, do que as facilidades que o mercado talvez traga. A pressão, e muitas vezes... Porque aí você não era, por exemplo, assim, se você fizesse qualquer coisa mais ou menos, os caras falavam assim, poxa, que porcaria. Então você teve que buscar essa excelência. E esse talento, ele é seu. Então, eu sofri muito isso na dublagem, de pessoas que faziam questão até de colocar essa minha consanguinidade
para falar, pô, se é o filho do cara, tem que fazer igual, tem que fazer melhor, aquela pressão. Só que eu sempre procurei colocar uma proteção, um escudo, para mim mesmo, para não me deixar me levar por isso. Por quê? Porque a carreira que ele construiu, não fui eu. Da mesma forma que a minha dependeria apenas de mim. Né? Então, o timbre de voz do meu pai, eu nunca quis igualar, eu nunca quis imitar, porque para mim era algo suprassumo, não tem o mesmo padrão. O registro vocal dele era totalmente diferente. Era uma voz muito mais grave, projetada aqui nessa região, saía limpa. A minha não sai. Era um veludo. Era um veludo. A minha sai, mas ela sai... Se eu tentar fazer igual, vai sair esganiçada em algum momento, vai sair de uma forma imperfeita, eu não vou me sentir seguro. Mas você chega perto. Você chega perto. É o que a gente brinca, o negócio do Edinho. O Edinho não era um mau goleiro. O problema é que ele era filho do Pelé. Pois é. Pô, se ele não fosse filho do Pelé, ele ia jogar em muita equipe. E baixinho, né? Mas ele era um goleiro que, pô, ele era filho do Pelé e jogou no Santos. Aí, lógico que a nota de corte dele era muito mais alta, foi o que aconteceu contigo. Vamos falar do jornalismo esportivo. Vamos lá. Como é que foi essa mais uma que a gente aprontou também? Bom, eu sou palmeirense, né? Não escondo isso de ninguém. Aliás, mostrei agora há pouco os vínculos familiares que levaram a isso, toda a família, né? Tinha essa origem do Palestra. Só que eu sempre me joguei um torcedor. Eu ia no estádio desde os 3 anos de idade. Meu time me levava e viajava o interior inteiro, aquela coisa. Nunca me vi no rádio fazendo isso. Meus ídolos no rádio sempre foram o Silvério, que eu sempre admirei, e o Osmar Santos, né? Gostava um pouco do Edemar Anuzek, na época que ele era novo ainda, estava com um pique legal, gostava de ouvir ele também. Depois, para mim, não é que não gostasse mais, mas já não era mais minha praia. Mas, enfim, aí eu fui para o Sul, e no Sul eu fui com a ideia de ser um Zé Bétio da vida, um Eli Correia. Sabe, conversava com a dona de casa. Um comunicador, né? Sim. Comunicador que chega, envolve, conta história, não sei o que, tal. Só que rádio do interior, você pode fazer isso, como eu tive 2 programas, inclusive, para fazer esse tipo de coisa, só que você acaba fazendo tudo junto. Então, minha rotina de trabalho era de segunda a segunda, hora eu estava fazendo unidade móvel, daqui a pouco eu fazia reportagem policial, eu fazia reportagens normais, jornalismo, e aí chegou um dia, o meu diretor falou, olha, você vai fazer a reportagem de um jogo de futsal no interior, lá não sei de onde e tal. E eu aprendi uma coisa, com o meu velho também, nunca diga não. Você não sabe, trabalho se vira, trabalho. se vira. E aí eu peguei e falei, tá bom. Aí o que eu fiz? Saí correndo, naquele tempo não existia internet ainda como é hoje, estava engatinhando, né? A gente, quando ia fazer alguma pauta, escrever alguma matéria, era na máquina de datilografia, com papel, aquele papel jornal, com carbono no meio, uma cópia para o operador, uma cópia para você, aquela coisa toda. Então, assim, eu tinha que buscar recursos. E qual era o recurso na época? Biblioteca. Fui na biblioteca estudar as regras do futsal, porque eu não sabia, né? Não era o esporte que eu jogava, quando eu jogava bastante, só que as regras do futebol oficial você tem que aprender. Para transmitir um jogo, tal, você precisa saber um pouquinho mais. Exatamente. Então, a base da informação, gente, você quer ser um comunicador, primeiro você tem que aprender. Você tem que ler muito, você tem que estudar muito. Não é só chegar e achar que abrir o microfone e você vai falar o que você quer. Não, se você vai fazer isso, vai falar besteira, vai falar coisa que não deve e vai se comprometer. Tem que ter conteúdo. Boa. Então, fiquei lá estudando aquela coisa toda e tal. E fui para o ginásio. E aí, acompanhando o meu narrador lá de cima, e o jogo rolando. Aí, a minha sorte foi que na primeira intervenção, a primeira escada, eram 2 repórteres, foi o outro, né? Escada é o papel do repórter durante a narração. Ou seja, o narrador usa o repórter como apoio na sua transmissão, para ele tomar um fôlego, para o repórter dar uma pincelada. De acordo com do lance. Exato. Aí eu vi como o cara fez, tal, aí chegou a minha vez, eu tentei fazer igual, ou seja, uma intervenção rápida, direta, sem enrolação. Embora que é normal você, nas primeiras vezes, você errado, né? Não é brincadeira, não. E assim foi.
Eu comecei como repórter. E, aliás, minhas melhores histórias foram como repórter. Eu aprendi muito na reportagem, entrevistei muita gente, tive experiências assim loucas, malucas até, e foi na área de reportagem. Depois eu fiz comentarista, fui também rádio escuta, né? Depois comentarista e depois fui para a narração. Comecei na narração assim também por um convite. Tinha um canal, toda a cidade tem um canal que é local chamado Canal 21 ou 31. Não sei se agora mudou, enfim. Mas era o Canal 21 lá na cidade e tal. O cara assumiu o canal e falou, ó, narra para mim esse jogo Palmeiras e Cruzeiro, não sei o que, off-tube. Falei, tá bom. Não falei para ele que eu nunca tinha narrado, não falei para ele que não sabia. Falei, eu vou lá e vou fazer. Bora. Né? E foi assim que começou. Aí quando eu vim para São Paulo, teve esse lance da Tupi do Barbosa Júnior, né? Barbosa Filho. Barbosa Filho, que já falecido. E aí começou a montar uma equipe. Tinha o Donizete? Não. Donizete Baldon. Donizete Baldon, que assumiu lá a chefia, não sei o quê. Aí você estava na história, você estava já sendo convidado, aí me chamou. E aí a gente foi fazendo, que a gente tinha trabalhado também na American Sat, né? Sim. American Sat. E aí foi, né? Mas foi assim uma coisa meio doida também, porque tinha gente que estava começando, tinha gente que já estava consagrada. Aí você vê que numa equipe grande tem misturas, tem jogo de egos e você tem que aprender a se colocar. Eu lembro que a primeira vez que teve a escala tal, eu estava empolgado, eu queria fazer amizade, cheguei lá, teve a reunião. Eu cheguei para o outro narrador, falei, escuta, pô, e aí, você vai fazer jogo tal, não sei o quê. Ele achou que eu estava querendo pegar o jogo dele, não sei o quê. Eu falei, não, só estou querendo puxar uma conversa. Mas enfim, né? E a gente vai aprendendo, vai desenvolvendo, e assim foi. Foi legal também. Legal. Você, desde então, você seguiu com essa área de locução, com a área da dublagem também. Você tem feito isso nesses últimos anos? Ah, sim. Na verdade... o que eu aprendi durante todo esse período é a adaptação. O profissional, hoje, o profissional de comunicação, ele não pode se tornar um profissional engessado. Ele tem que ser multicoisas, ele tem que aprender a operacionalizar o que ele puder aprender pela frente. Ele não pode ficar, não, eu sou tal coisa, não, eu faço só isso. Não. Hoje a gente vê, inclusive, não que eu sou a favor disso, tá, gente? Não sou, mas você pega certas emissoras por aí, o cara locuta, ou seja, usa a voz para comunicação, opera e ainda redige pauta, ainda vai atrás de diversos assuntos, faz matéria, ou seja, ele está roubando, entre aspas, roubando a profissão de 3 profissionais para fazer ele uma coisa, sendo ele uma pessoa só e ganhando um salário que não chegaria nem perto do que 3 profissionais estariam ganhando, né? Quer dizer, o mercado, ele exige com que a pessoa tenha multifunções, paga menos e deixa muita gente de fora. E aí, por conta disso, você tem que estar sempre se reinventando. Sempre. Né? Você não pode ter o que, às vezes, a gente brinca no meio, que é o pudor do trabalho. Não, você tem que estar aberto a... Lógico, você tem o direito de dizer não. Eu acho que o livre-arbítrio é o mais sagrado. Exato. Mas também não tem muito pudor assim. Pô, se você se sentir bem, eu vou apresentar um evento, eu vou narrar um jogo de futebol. Eu comentei esses dias, eu fui convidado para fazer a transmissão de um rodeio. Rodeio é punk, hein? Eu nunca nem tinha assistido um rodeio. Não é que eu nunca tinha narrado, eu nunca tinha assistido um rodeio. Você sabe narrar rodeio? Eu falei, lógico que sei, pô. Lógico que sei. Pô, o cachê era bom. Vambora. Meti lá no YouTube, lá, rapaz. Em 15 minutos eu tava narrando rodeio. Exato, e aí, exatamente. pô, soltei e falei, pô, a essência a gente tem. Aí fui lá, aí foi muito engraçado, porque o pessoal gostou e tal. No final ele falou assim, poxa, vou te chamar para outros eventos, porque eu não sabia, cara. Você narra demais. Você tem narrado onde? Aí eu falei, não, mais uns lugares afastados aí, interior de Goiás, assim, Minas e tal. Nos grandes, assim, eu não faço, não. E foi muito engraçado, porque eu fui. Então, acho que essa magia que é muito boa. Exato. Né, gente? A comunicação, ela abre espaços a diversas experimentações.
Agora, aquilo que você falou, você tem uma raiz, uma base, e dela você estratifica de acordo com a característica daquele meio de comunicação, daquela forma de se expressar para o público, né? Tem um setor que talvez eu dissesse não. Não sei, que nunca chegou para mim, mas talvez eu dissesse não, que seria narrar leilão, como é nos Estados Unidos, né? Pô, não dá para entender bacana, nada, pô. cara. Eu acho que deve ser Aquilo ali é loucura. Deve. Sei lá, o cara tem que treinar, acho que uns 3 meses para começar a parecer igual, porque é muito difícil. É uma narração que não para. O tempo todo o cara está falando em E cima. tem que estar com uma atenção danada, pra você ver quem Então, levanta a mão, rapaz, quem não... olha, isso aí eu tiro o chapéu, porque não é qualquer um que faz, não. É a mesma coisa o locutor de turf, né? As corridas de cavalo e tal, exige também uma técnica diferente. Aliás, né, técnica... Conhecimento, né? Conhecimento. Do que falou, né? Tanto é que, voltando à dublagem, muitos atores de teatro, de televisão, quando chegam na dublagem, não conseguem dublar. São atores da mesma forma com quem faz a dublagem, porém a técnica é diferente, né? Então, eu já tive experiências boas e ruins com gente global, entre aspas, né? Que teve gente que chegava lá comigo e não conseguia fazer um anel em 1 hora, né? Em compensação, pessoas como o Selton Mello, né? O próprio Tom Cavalcante, enfim, tem vários aí que... o Rodrigo, oh meu Deus, Lombardi. Fantástico também, gostei demais do trabalho do cara e tal, mas são pessoas que têm um talento natural, né? Tem um talento natural, então... Rocha, papo muito bom, vai estar chegando ao final, quero agradecer demais você por contar um pouquinho da sua história aqui. Por favor, deixe suas redes sociais para que as pessoas possam acompanhar seu trabalho, agradecer do fundo do coração e, ó, portas sempre abertas aqui. Eu que agradeço, Lu, olha, é um prazer, um privilégio muito grande estar aqui com você, com vocês. A gente sabe que a vida... A gente não sabe... A vida é uma estrada onde existem várias curvas no meio do caminho. A gente não sabe para onde a estrada, o que vai acontecer logo depois da curva, né? Deus sabe. Mas o importante é que nesse momento a gente está aqui e isso faz toda a diferença na minha vida. Eu creio que, de uma maneira singela, possa impactar na vida de vocês também. Então, conte comigo sempre que precisar. O meu site é o gilbertorrochajunior.com.br. O YouTube é youtube.com, né? youtube.com/Gilberto Rocha Júnior. Aí é só também me procurar pelo mesmo nick no Instagram, no Facebook, TikTok, e assim vai, né? Que a gente procura sempre estar se comunicando, qualquer dúvida, qualquer pergunta, estamos lá para resolver. Muito obrigado, Lu. Você é ativo nas redes sociais? Gosta? Bastante. Legal. Obrigado, Rochinha. Grande Tamo abraço junto. para você. Valeu, irmão. Rocha Júnior, nosso convidado. Gostou? Eu também gostei muito. E a gente volta semana que vem com mais convidados, com mais histórias, com mais personagens. Obrigado pela sua audiência. Valeu, galera. Valeu, Brasil.